a revisão aqui, eu pensei no seguinte, né? O direito tributário ele é muito amplo. Nessa primeira parte, eu pensei de todos esses tópicos que nós tivemos até agora, alguns deles, na minha visão, são mais importantes porque eles caem mais em provas, e eles também são mais importantes porque eles são os fundamentos de todo o direito tributário, né? Quando você entende eles, por óbvio, toda a parte seguinte do direito tributário fica mais fácil, que são os limites que a própria Constituição Federal insere sobre a matéria de direito tributário. Perfeito? Ou seja, são 3 pontos que a Constituição limita o que vai ser exercido no direito tributário. São esses 3 itens: é a competência tributária, os princípios tributários, os princípios gerais do direito tributário e a imunidade tributária. Esses são os 3 pontos que eu acho que são mais interessantes para a gente dar uma analisada por primeiro. A competência tributária, se a gente for lembrar um pouquinho mais, a competência, ela é o poder, nesse caso, da criação do tributo. Como assim, Udo? Então, a Constituição vai dizer, vai dividir e vai partilhar entre os entes, União, Estados e municípios, qual que vai ser o poder de criação de tributos entre eles. O exemplo disso é o próprio artigo 100, deixa eu abrir até a Constituição aqui, é o 155, que vai falar dos impostos que competem aos estados e aos distritos federais, estados do Distrito Federal, 153, que é o que compete à União, e assim por diante. Então, aqui a gente já começa uma limitação no nosso poder de tributar a partir da competência que cada ente consegue exercer sobre o, o, o direito tributário. E uma coisa muito importante que eu acho que deve ficar, tipo, é uma baita de uma questão boa, que eu também já vi alguns exercícios, é dizer que a competência tributária é a mesma coisa que capacidade tributária ativa. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque esses termos são diferentes. A competência tributária é o poder de criação do tributo, divisão e a partilha deles entre os entes, que a Constituição fala. A capacidade tributária ativa é a capacidade que determinada pessoa jurídica ou que determinado ente pode estar inserido como sujeito ativo de alguma relação tributária. Como assim? Vou dar um exemplo prático. A competência tributária sobre o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é um imposto, né, que é da competência da União. A União que vai instituir esse tributo, é ela que vai criar, vai definir definir a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, enfim, é a União. A competência da União. Mas ela pode instituir que a capacidade tributária ativa para, por exemplo, cobrar esse tributo seja dos municípios. Por quê? Porque é muito difícil para a União ficar fiscalizando e cobrando é, ITR sobre fazendas, sobre propriedades rurais no interior do Paraná, por exemplo. Então, ele delega, não, delega não é uma palavra muito boa, mas ele institui, então, que a capacidade tributária ativa, como quem que vai ser o sujeito ativo para cobrar, né, fiscalizar esse tributo, da espécie imposto, vai ser o município. Então, aqui a gente tem que ter sempre bem claro que, primeiro, competência não é a mesma coisa que capacidade tributária ativa. A competência, que é muito interessante esse termo, é o poder de criação dos tributos. A Constituição vai limitar qual que é essa competência e entre os entes, e os entes, então, vão instituir os tributos em si. Um ponto importante aqui da competência são as 7 características dela. Isso é uma boa questão que eu acho que até quem viu a prova que eu mandei no grupo é uma questão bem interessante para quem de prova, porque tem muitas pegadinhas aqui, exceções, mas é algo bem tranquilo, é só lembrar dos termos em si. São 7, então, características da competência. Ela é exclusiva, ela é privativa, ela é indelegável, incaducável, incaducabilidade, facultativa, inalterável e irrenunciável. A gente vai com esses termos com calma, então, para a gente, né, zerar esse tema aqui. Exclusiva. O que é competência exclusiva? Apenas os entes
determinados podem legislar. Ou seja, é exclusivo dos municípios legislar sobre IPTU. Não, é exclusivo, essa competência é exclusiva. Os estados, não é porque ele está acima dos municípios, não é a União que está acima dos estados e municípios que vão poder legislar sobre o IPTU, não, porque o IPTU é uma competência exclusiva dos municípios. Perfeito? Isso está muito ligado com a ideia de privatividade, que é a segunda característica, que é uma atribuída de maneira privativa sobre cada um dos entes, ou seja, é exclusivo para o ente legislar e ele é privativo que apenas esse ente pode legislar sobre isso, ou seja, é uma divisão dessa parcela do poder. Beleza? Terceira característica é a indelegabilidade, ou seja, a competência em direito tributário ela não pode ser delegada. Aqui que está. Em teoria, ela não pode ser delegada, ou seja, não pode chegar a União e falar o seguinte: imposto sobre grandes fortunas nós não temos, mas eu não estou com tempo para legislar sobre, então municípios eu delego para vocês e vocês definam como vai ser o imposto sobre grandes fortunas para vocês. Um exemplo bem ridículo, mas só para mostrar. Ele não pode fazer isso, por quê? Porque a competência tributária é indelegável. Isso está no artigo 7º do CTN, só que o artigo 7º do CTN vai falar o seguinte: salvo atribuições de função de arrecadar ou fiscalizar tributos. Essa seria a parte da capacidade tributária ativa. Ou seja, eu não posso delegar a competência tributária, mas o que eu posso fazer é definir quem que vai arrecadar ou fiscalizar tributos. Aquilo que a gente comentou ali em cima, um pouco da diferença de competência para capacidade tributária. Então, indelegável. Outro ponto específico é a incaducabilidade. A competência tributária ela não se perde com o tempo pelo seu não exercício. O exemplo aqui também bem comum para ficar claro é o exemplo dos impostos sobre grandes fortunas. Como assim? A gente tem na Constituição que a qualquer momento, né, por lei complementar, a União pode estabelecer instituir o imposto sobre grandes fortunas. Só que está lá desde 88 e até agora, em 22, ainda não foi instituído. Mas isso não quer dizer que vai prescrever, vai caducar, é que não sei, pode ser, não vai caducar. Ou seja, pode ser que a gente está com essa Constituição em 2030 e não tenha sido instituído esse imposto, e mesmo assim ele não vai perder esse poder, sabe, por não ter exercido. Lá ele pode instituir se ele quiser, porque é incaducável, ou seja, ele não tem um prazo para instituir esse tributo. Ao mesmo tempo, é facultativo, ou seja, também o exemplo essa característica também é um exemplo do imposto sobre grandes fortunas, que é facultativo, ele pode exercer ou não essa atribuição de instituir esse imposto. Ou seja, está lá na Constituição, mas ao mesmo tempo eu ainda não exerci porque não é da minha política, por exemplo. Entretanto, isso é diferente da próxima característica, que é a irrenunciabilidade. Ou seja, eu não posso renunciar à minha competência de instituir tal tributo. Ou seja, eu posso não exercer, como é o caso do imposto de grandes fortunas, mas ao mesmo tempo eu não posso renunciá-lo, falar, eu renuncio a minha competência ao imposto sobre grandes fortunas. Não, eu só apenas não vou exercer, mas eu nunca vou poder renunciá-lo. Quando eu quiser, em algum momento, eu posso instituí-lo. E por fim, é a inalterabilidade. Ou seja, a gente não pode alterar as competências conforme, conforme a política atual deseja, apenas porque seria mais fácil, alguma coisa nesse sentido, porque violaria o Pacto Federativo, lá do artigo 60, parágrafo 4º, quando a gente fala das cláusulas pétreas. Aí alguns doutrinadores falam que ela é inalterável, essa competência, justamente porque violaria o Pacto Federativo, né? Nós começaríamos a violar, né, o que nós temos sobre essa questão de Pacto Federativo. Então, para revisar essa parte de quais são as características sobre a competência tributária, é a exclusividade, privatividade, indelegabilidade, incaducabilidade, facultatividade
inalterabilidade e irrenunciabilidade. Quem quiser, não precisam copiar escrevendo super rápido, tudo mais, porque aquilo está no material também. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Se quiser até acompanharem, eu tô usando ele como a minha base. Bom, essas foram as características. Mas ao mesmo tempo que nós temos as características da competência tributária, nós temos as classificações. Aqui é um pouquinho mais tranquilo, que são apenas 5. Deixa eu ver se são mesmo 5. 6. Tem a competência extraordinária também. São classificações, ou seja, qual a classificação que nós vamos ter sobre essa competência? Também questões mais doutrinárias, mas enfim, a competência ela pode ser privativa, que é da espécie imposto, que a Constituição Federal vai dizer quem é privativo de instituir tal tributo. Ou seja, é privativo dos estados estabelecer o imposto do ITCMD, né? Imposto de transmissão de causa-morte e doações a título não oneroso, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui a pergunta. Sobre a competência tributária, tem uma questão do trabalho que diz sobre apenas ter competência tributária as pessoas políticas. Nesse caso, seria afirmativo porque se delega apenas a capacidade tributária. Jantos, consegue explicar um pouquinho melhor como é que está a questão, como é que é o enunciado, alguma coisa assim? Só para ver se eu consigo entender um pouquinho melhor. Só um minuto que eu estou olhando aqui. É Claro. a questão 3, é assinale a alternativa correta. E tem uma questão que fala, somente possuem competência tributária as pessoas políticas. O que eu entendi que seria, que está perguntando se seria os entes, né, essas pessoas políticas, é isso? Uhum. Deixa eu dar uma pesquisada aqui sobre. Porque a Eu acredito que essa competência, esteja correta. eu também achei, porque a Aham. competência é quem pode instituir o tributo, criar, Isso, é a certo? capacidade de você. É a capacidade de se tributar somente está aos entes federativos, né? Aham. O E a que que a gente. capacidade tributária ativa é quem pode cobrar o tributo. Essa pode ser Isso, delegada. isso, exato. Depois, Ah, se quiser, talvez pode até fazer para garantir também, né? Pegar todas as alternativas e analisando uma por uma para ver se também até para finalizar essa questão. tá bom, obrigada. Desculpa Imagina, interromper aí. imagina. Opa, mutei aqui. Continuando aqui, então, competência privativa. A Constituição Federal vai dizer qual é a espécie privativa. Por exemplo, igual o exemplo do TCMD. Competência comum é que cada ente, pode, dependendo da competência, mais de um ente pode instituir. Ou seja, o exemplo para ficar bem claro, é competência comum tanto dos estados quanto dos municípios instituírem taxas ou contribuições de melhoria. Como assim? Pode ter uma taxa que é. Então, o município pode estabelecer uma taxa de serviço e o estado que o município está inserido também pode estabelecer uma taxa de serviço, né? Claro que vai ser uma taxa diferente, mas é o mesmo tributo, né? A mesma espécie de tributo. Ou seja, então a gente vai ter é comum dos dois entes poderem estabelecer, ter a competência sobre esse imposto. Isso, então, de todos os entes políticos. A próxima competência é a competência cumulativa, que isso era uma questão que nós tínhamos antigamente, quando existiam os territórios na União. Então, era muito comum a gente ter essas questões dos territórios. Mas agora não existe mais, é o único exemplo que nós temos de competência cumulativa é o Distrito Federal, que o Distrito Federal ele vai ter competência tanto para os impostos estaduais como para os impostos do município. Por isso que seria uma competência cumulativa. Ele é o único ente que consegue acumular tanto os impostos estaduais quanto os impostos municipais. Essa é a única exceção. Depois disso, a gente tem a competência especial, que é uma competência que só a União tem, por isso que é especial a ela, criar os empréstimos compulsórios e as contribuições. Por fim, a gente tem, não é, por fim, penúltima, nós temos a competência residual, que é o resíduo da competência, lá da União, artigo 154 da Constituição Federal, que vai falar o seguinte, que a União poderá instituir
mediante lei complementar, ou seja, a gente precisa de uma lei complementar, os impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, aquelas hipóteses que nós temos de todos os nossos impostos, ele pode criar um novo a qualquer momento, desde que não seja cumulativo e que não tenha a mesma hipótese de incidência ou base de cálculo dos outros impostos, perfeito? Então tinha que ser algo extremamente novo. Nesse caso aqui, até o próprio artigo fala fato gerador, mas o certo seria hipótese de incidência. Enfim. E o próximo, essa é a competência residual da União, e por fim, por último, a gente tem a competência extraordinária, que também é apenas da União, que é a possibilidade da União criar um imposto extraordinário. Imposto, por exemplo, o imposto extraordinário de guerra, a partir das características lá conforme a Constituição e conforme a lei complementar. Outro ponto interessante que deriva dessa ideia de competência é a bitributação e o bis in idem. A bitributação é quando o mesmo fato é tributado mais de uma vez por mais de um ente. O bis in idem é quando é mais de uma vez pelo mesmo ente. O bis in idem acontece apenas quando a Constituição permite, beleza? E por fim, para a gente matar a competência, também tem a questão da fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Aqui a fiscalidade é o exemplo normal do nosso. Um segundo que a professora me mandou fotos, então pode ser algo importante. Mandou que está aqui. Show. Então, gente, eu vou mandar o link para ela também, né, caso ela queira ver. Mas, enfim, a competência, a fiscalidade do tributo é o exemplo clássico, é a finalidade principal do tributo, que é o seguinte: para que a gente tributa? Para levar recursos, a gente fazer por meio da receita derivada, a gente levar recursos para o orçamento. Ou seja, aqui, o caráter que nós temos da fiscalidade é o caráter arrecadatório. A extrafiscalidade que nós temos em alguns impostos, como imposto de importação, imposto que a gente pode, né, mudar alguma coisa assim, né, quando a gente muda a alíquota e tudo mais, depois a gente acho que vai ficar um pouquinho mais claro, mas a extrafiscalidade é quando a gente tem um caráter econômico, a gente utiliza os tributos com caráter econômico, ou seja, eu vou aumentar a minha alíquota de exportação, vou diminuir minha alíquota de exportação, porque isso vai gerar um resultado econômico que vai melhorar, não sei o quê. Tipo, seria essa ideia dos próprias pessoas que detêm desse conhecimento, que eu não detenho, de querer estudar a economia e falar como é que a gente pode utilizar os tributos de uma maneira que nossa economia cresça e afins. Então, esse seria o caráter, caráter extrafiscal dos tributos, da competência. De competência, alguém tem alguma dúvida específica? Senão a gente pode passar para o próximo tema também, em especial. Por favor, Jana. A minha dúvida seria ali na competência residual, se ela não pode criar tributos cumulativos, então? Seria só da União e não pode criar tributo cumulativo, é Isso, eles isso? têm que ser não cumulativos e eles não podem ter a mesma hipótese de incidência ou base de cálculo de um tributo que já exista. E não há nenhuma exceção, ela não pode, então, esses tributos cumulativos. Não, Ok, obrigada. imagina. E, tipo, por exemplo, também no sentido que, eu quero criar um imposto novo e a hipótese de incidência dele obrigado, ser proprietário de veículo automotivo, mas é uma coisa diferente de IPVA, mas que vai incidir sobre pessoas que também sejam proprietárias de veículo automotivo, sabe? Você tem mesmo hipótese de incidência, vai acumular um imposto em cima do outro e por isso que ele não poderia. Isso que a Constituição ela quer vedar.
de competência, mais alguma dúvida, ou podemos passar para princípios? Então, vamos lá. Além... Beleza. Então, a gente viu, quando a gente começou, que a Constituição Federal, né, nessa ideia doutrinária, nós temos limites, desde ali do artigo 145, nós temos limites ao poder de tributar. Isso é o que o nosso Constituinte quis deixar expresso. Então, a primeira desses exemplos que a gente viu foi a competência tributária, em que a Constituição ele divide o poder de instituir tributos pelos entes. É a primeira forma de limitar esse poder, então. Além disso, além desse sistema de partilhas de competências, nós temos outros dois, que agora que nós iremos ver, que são os princípios constitucionais tributários. Princípios constitucionais tributários. Claro que em matéria tributária entram vários outros princípios, mas aqui são princípios específicos, né, que nós temos no artigo 150 e que muitos são repetidos no CTN, que dão mais uma limitação, mais uma garantia ao sujeito passivo. O primeiro deles que nós temos, antes disso, na verdade, eu recomendo para essa parte aqui, começar no artigo 150 da Constituição. Quem está com ele perto aí já ter ele, artigo 150 até mais ou menos até o artigo 152. Fazer a leitura deles já vai dar uma boa ideia do que seriam esses princípios, além de outras limitações que também temos nesses artigos. Mas o inteiro teor do que a gente vai trabalhar agora estão nesses artigos que vão ser importantes para nós. Além das exceções que vão ser nos próximos artigos específicos. Mas vamos lá. Começando no artigo 150, o inciso 1, nós vamos ter o princípio da legalidade tributária. Quando a gente fala em legalidade, é muito interessante que vocês já tiveram direito penal, sempre pensar no direito tributário com os mesmos requisitos do direito penal. É algo que é extremamente deriva de uma necessidade de cautela em questões de lei, em questões de ter, né, um rigor formal muito sério. É isso que nós sempre prezamos no direito tributário, igual no direito penal, né? No direito penal a gente fala, não há crime sem lei que o defina. Aqui a gente vai fazer o seguinte, não há tributo sem lei que o defina a partir de tais características e tais requisitos. Ou seja, sempre pensar muito no direito penal. Então, quando a gente começa com a legalidade tributária do artigo 151, a gente fala o seguinte, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, a gente tem que ter uma lei que, aqui quando a gente fala em lei, é aquela lei que decorre do processo legislativo, né, conforme a Constituição e com a competência necessária, para que elenque, linke e defina todos os elementos essenciais para nós termos um tributo, ou um tributo já existente, majorá-lo. Aí a gente tem aquela ideia lá que a gente tem que sempre lembrar da professora, que aqui está falando majorar, ou seja, é diferente de uma hipótese de minorar ou restabelecer. Você sempre tem que ficar ideia, sempre tem que ficar pronto. E então a regra é a seguinte: você não pode exigir ou aumentar, majorar um tributo sem que você tenha uma legalidade tributária, sem que isso venha com uma lei. Entretanto, como as milhares zilhares de exceções que nós temos em matéria tributária, existem algumas exceções ao princípio da legalidade tributária. Nesse ponto, ou seja, a regra é que você tem que ter a lei, mas existem alguns tributos, principalmente na espécie imposto, que vão ser a exceção, vão ser algumas adequações que, mediante decreto, a União, por exemplo, consegue alterar as alíquotas de alguns impostos, como, por exemplo, o artigo 153, parágrafo 1º. Ele vai falar o seguinte: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5. Nesse caso, são os 4 tributos que têm um grande caráter econômico, ou seja, um caráter extrafiscal, que é o II, o IE, o IPI e o IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto de Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras. Todos eles são impostos da União, isso é muito interessante a gente sempre ter esse link, e que são os impostos extrafiscais. E quando a gente sempre, talvez até seja um macete para tentar decorar isso de uma maneira mais fácil, é justamente essa ideia que, eles são impostos da União e extrafiscais, porque começa a fazer sentido, sabe? Eu preciso regular a economia extremamente rápido a partir das operações financeiras, e para isso eu não consigo esperar uma lei, eu não consigo esperar até a anterioridade que a gente vai ver depois, então União, mediante decreto, consigo fazer isso de maneira mais rápida, e por isso que eu consigo ser uma exceção. Além disso, a gente tem a exceção do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, que é a alíquota da contribuição, que ela pode ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, e a questão de combustíveis lubrificantes do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, que também vai ser uma hipótese que a gente pode restabelecer e reduzir sem a parte da legislação em si. Mas a regra em direito tributário, portanto, é a legalidade. Instituir ou majorar em lei, salvo exceções bem específicas que vão estar na Constituição e que vocês podem consultar também na prova. A legalidade, fechou. Vamos para o segundo. Agora é o princípio que mais tem exceções, né, que mais gerou aquela dúvida com vocês, que acho que vai ser interessante dar uma olhada, que é o princípio da anterioridade tributária. Lá do artigo 150, inciso 3, a linha B e C. Vai falar que, sem prejuízo às outras garantias, é vedado à União cobrar tributos. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E a linha C, antes de decorridos 90 dias da data da publicação e afins. Aqui a gente tem que ter alguns pontos muito interessantes, que é o seguinte: é vedado à União cobrar tributos, seja no ano de exercício, ou seja nos 90 dias, na lei que instituiu ou aumentou. Ou seja, se há uma hipótese, por exemplo, que diminuiu o tributo, seja pela alteração da base de cálculo, seja pela diminuição da alíquota, em que a gente diminui o tributo, não é uma hipótese em que a gente vai ter que aplicar a anterioridade tributária. Ou seja, é só quando a lei claramente institui ou majora um tributo. Se a lei faz isso, ela tem duas regras. Ela tem que respeitar o ano de exercício e ela tem que respeitar 90 dias, cumulativamente. Essa é a regra. Ou seja, eu, União, aumentei a alíquota do meu imposto. Agora, em setembro, esse meu aumento, ele só vai valer, esse meu tributo com a nova carga, com essa nova carga, ele só vai valer no ano de 2023, ou seja, no próximo ano de exercício. Porque também dos próprios, a contar 90 dias, só que daí já vai bater, por isso que ficaria tranquilo. Mas, por exemplo, eu, União, final de 2022, em dezembro, eu vou aumentar de novo o meu imposto, né? Outra hipótese, eu vou aumentar esse meu imposto B. Então, em 2022, eu vou ter que respeitar a minha anterioridade, ou seja, isso vai começar a cobrar em 2023, mas eu ainda vou ter que me atentar que lá em dezembro de 2022, eu vou ter que contar os 90 dias, ou seja, mesmo que passou para 2023, tem que ter o saldo dos 90 dias para eu começar a contar. Beleza? Então seria janeiro, fevereiro, março, maio, janeiro, fevereiro, março, né?
Janeiro, fevereiro, março. Eu sei tributário, mas eu não sei calendário. É março. Então seria janeiro, fevereiro, março. Lá em março, dependendo dos dias, óbvio, a gente ia cobrar esse tributo. Show de bola. Então, essa daqui é a ideia principal. Anterioridade, a gente tem que respeitar o ano de exercício e os 90 dias. Entretanto, aqui, antes das exceções, como a gente está falando de quando que a lei vai, é, ela vai existir, a gente está falando da vigência da lei tributária, beleza? Então, essa minha lei que eu criei agora, em 2022, para aumentar a alíquota, ela só vai ser vigente no ano que vem, respeitando os 90 dias. Então, aqui a gente está numa hipótese de vigência da lei tributária. Entretanto, né, como nada é fácil nessa vida, existem algumas exceções. Existem algumas exceções para a anterioridade. Em hipóteses, aqui que é o problema, que existem exceções para o ano de exercício, existem exceções para os 90 dias e existem algumas exceções que são para ambos os casos. O ponto positivo e que deixa tudo mais tranquilo é que vocês têm a Constituição na mão. Então, se vocês pegarem os artigos ali que também tem no resumo e sublinharem, grifarem, a gente já consegue ter uma ideia bem específica do que são essas exceções e quais que são aplicados ou não. Mas a gente vai dar uma olhada com calma agora. A gente tem primeiro as exceções do artigo 150, parágrafo 1º, que vai falar, né, a vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos tal, e a vedação do inciso 3c não se aplica aos tributos previstos nos artigos tal. Ou seja, aqui a gente já faz uma definição de quais são as exceções para o ano do exercício e para o ano dos 90 dias, certo? Vamos lá. Então, se a gente pegar aquela tabela ali que eu coloquei no material, eu acho que aquela tabela é o nosso ponto de início, é o nosso ponto de resgate para a gente analisar esse caso. Vão ter alguns tributos, como o imposto de importação, o imposto de exportação, e o imposto sobre operações financeiras, pegar esses três como exemplo, eles vão ser uma exceção tanto para anterioridade nonagesimal como para anterioridade de exercício. Como assim? Eu criei agora minha lei que vai aumentar a alíquota desse tributo e quando eu publicar ela já vai ter vigência. Ela é uma exceção tanto nos dois. Eu publiquei ela em 18 de setembro, 18 de setembro ela já está valendo, porque ela é uma exceção a ambos os casos. Aqui, o que é interessante que a gente consegue lembrar muito bem nesses casos? É que eles são os impostos extrafiscais. Eles têm a finalidade econômica. Não faz sentido, por exemplo, eu ter que esperar um ano de exercício para estabelecer um imposto, aumentar a minha alíquota de imposto de importação para conseguir equilibrar a economia, sendo que eu preciso equilibrar a economia hoje, sabe? Senão vai dar um rolo na administração. Então, a ideia aqui é pensar que esses impostos aqui que têm a extrafiscalidade, que são caráter econômico, eles são exceções. Essa seria a fundamentação. Além disso, só que agora começa a pesar que nós temos alguns tributos, alguns impostos, que eles são a exceção apenas um dos casos. Eu vou pegar um de cada para a gente trabalhar, para a gente tentar entender um pouco melhor. Por exemplo, o imposto de renda, ele não é uma exceção ao ano de exercício, mas ele é uma exceção aos 90 dias. Ou seja, se ele não é uma exceção ao ano de exercício, ele vai ter que respeitar essa regra. Ou seja, vamos lá, eu vou aumentar a alíquota do imposto de renda hoje. Ele só vai valer no ano de exercício seguinte. Ele é uma exceção aos 90 dias. Isso não muda muito porque, né, ele não vai bater os 90 dias agora, mas ele só vai valer no ano seguinte. Por isso mesmo que ele também é cobrado, né, mais para maio, junho, enfim, justamente porque tem essa ideia de ele ser uma exceção aos 90 dias. Mas, então, ele só vai ser cobrado no ano seguinte, porque ele não tem exceção ao ano de exercício. Pegando outro exemplo aqui do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é uma exceção ao ano do exercício, mas ele não é uma exceção aos 90 dias.
Como assim? Se eu, então, aumentar a alíquota do IPI, ou aumentar o tributo do IPI, hoje, eu não preciso esperar até o ano que vem, mas eu preciso esperar os 90 dias, porque ele não é uma exceção aos 90 dias. Ou seja, então setembro, outubro, então setembro já foi, outubro, novembro, dezembro. Lá por dezembro é que vai começar a valer essa lei, depois de 90 dias. Não é uma exceção de exercício, mas é uma exceção aos 90 dias. Então a gente vai ter três casos possíveis, quatro no caso. Ou ele não é uma exceção a nada, então ele vai ter que respeitar os 90 dias e o ano, ou ele é uma exceção aos dois e a vigência vai ser da publicação, ou ele é uma exceção ao exercício e ele vai ter que esperar só os 90 dias, ou ele é uma exceção aos 90 dias e ele vai ter que esperar o exercício. Então esses são os nossos quatro casos, bem de maneira bem geral, assim, que eu acho que talvez consiga dar uma auxiliada, até uma elaborada melhor para a gente tentar entender essa parte, que essa daqui eu acho que eu acredito que é a parte mais confusa, é essa anterioridade. Mas tentar lembrar dessa tabela e grifando os artigos que a gente sabe que são exceções, que são aqueles que são trazidos ali no próprio material, para a prova vai dar boa. Além disso, o próximo princípio que a gente vai dar uma olhada é o princípio da irretroatividade tributária. Artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição. Vai falar o seguinte: é vedado à União e afins cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, aqui a gente fala que fato gerador é fato jurídico tributário, porque é uma hipótese que já aconteceu. Mas é o seguinte, a gente não pode cobrar tributos em relação a fatos jurídicos ocorridos antes do início da vigência da lei. Por exemplo, eu sou um comerciante e eu pago ICMS, né? Eu tenho que recolher o ICMS afins. Eu faço tudo certinho. Eu fiz tudo certinho no ano de 2021. Eu não tive nenhum problema, eu segui todas as leis, tá tudo certo. Aí agora, em 2022, mudou a lei e o fisco quer me cobrar falando que eu não segui a lei atual, que eu tenho que adequar o que eu já fiz conforme a lei atual. Percebam que é a mesma coisa do direito penal, né? Eu não posso ter feito uma conduta lá no passado e agora que é crime eu ser responsabilizado por essa conduta, sabe? Aqui a ideia, né, a interpretação que nós temos é a mesma. Ele não pode exigir que eu tenha, que eu saiba que ia ser uma hipótese de tributo, né? Eu não posso fazer uma conduta achando que não vou fazer porque vai que no futuro é crime. Então tem essa ideia igual do direito penal, é irretroativo. Entretanto, aqui, né, lá na anterioridade, nós falamos da vigência. Na retroatividade, nós estamos falando da eficácia da lei tributária. E aqui a, temos eu não diria exceção, mas eu diria adequação, que é a retroatividade benigna, do artigo 106 do CTN. Nós temos hipóteses em que a lei tributária ela vai se aplicar para trás, ela vai ter um efeito ex tunc de ser aplicada a ato ou fato pretérito, que vai ser em qualquer caso, quando essa lei for interpretativa, excluída a aplicação de penalidade, ou quando for um ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, ou quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, ou quando ele comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente no tempo da sua prática. Vamos tentar tentar trazer com exemplos que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender essa retroatividade. Por exemplo, no mesmo caso, eu, comerciante, estou lá discutindo uma questão de ICMS. O fisco quer me cobrar o ICMS e eu falo, não, você não está certo, eu recolhi da maneira certa, você está querendo me cobrar mais, a gente está discutindo isso num processo judicial. E esse processo judicial não acabou.
Então, esse aplica no inciso 2, é um ato não definitivamente julgado. A gente está discutindo ainda e o físico está falando que eu cometi uma infração fiscal. Eu estou dizendo que eu não cometi. A gente está discutindo. E, nesse meio tempo, veio uma lei que definiu que aquele ato lá não é mais uma infração. Mesmo que a gente não chegou na conclusão, foi lá atrás, essa lei nova vai se aplicar para mim porque ele deixou de definir como infração aquilo que a gente estava discutindo e o processo não tinha finalizado. Outro exemplo, quando ele combine penalidade menos severa. Vamos fazer primeiro o C para depois voltar para o B. Penalidade menos severa. Estou discutindo com o fisco, ele está dizendo que eu cometi uma infração, eu estou dizendo que não cometi, e a penalidade é uma multa de 200%. Aí, isso lá em 2020, 2021. Aí agora, em 2022, veio uma lei que, para esse caso de infração que é bem o caso que eu estava discutindo, a multa que eles diminuíram de 200 para 100%. Agora eu posso falar, ó, mesmo que eu seja culpado, eu não vou ser culpado por 200%, eu vou ser culpado por 100%, em 100%, porque é isso que a nova lei fala e o meu ato não foi definitivamente julgado. A gente ainda estava nessa discussão. E o outro caso que a gente tem agora é a linha B, que é quando deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência dessa omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. O exemplo para ficar bem claro aqui, essa questão. Isso é até uma questão que eu resolvi esses dias numa prova de auditoria. Eu estava estudando para concurso. É o seguinte, eu sou comerciante de ICMS. Vamos pegar esse exemplo de novo. Em 2020, eu estava pagando todos os meus tributos certinho, mas eu esquecia de, por exemplo, fazer alguma escrituração em um livro contábil, que eu precisava fazer, é uma obrigação acessória. Mas eu pagava os tributos, eu só esquecia de fazer a obrigação acessória. Aí veio o fisco e quer fazer um processo comigo falando que o que eu fiz era errado e eu tenho que pagar uma multa. E a gente começa a discutir isso no judiciário. A gente leva isso para o judiciário, está discutindo sobre, e no meio dessa discussão do judiciário, vem uma lei que fala o seguinte: você não precisa mais sobre ICMS fazer aquela escrituração do livro contábil. Eu posso chegar e falar o seguinte: saiu essa lei agora, no nosso caso de 2021, mas essa lei se aplica. Por quê? Porque ele deixou a exigência da obrigação acessória e isso não implicou a falta de pagamento do tributo, porque eu paguei. Então a gente tem que ter essa contrária à exigência dessa omissão e desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. Ou seja, eu paguei tudo certo, eu apenas deixei de fazer uma obrigação que agora, ainda enquanto nós estávamos no processo, deixou de ser obrigação, então eu estou livre. Essa seria a ideia da retroatividade benigna do 106. São 3 hipóteses quando a gente está falando de atos não julgados e uma hipótese, que é a do inciso 1, quando a gente fala de lei expressamente interpretativa. A lei expressamente interpretativa, né, quando a gente fala em lei expressamente interpretativa, é aquela que não vai trazer nenhuma conduta, nenhuma regra nova. Eu posso explicar da maneira que ela não vai trazer nenhuma regra nova ao jogo. Você vai definir, por exemplo, algo que já era feito, só que faltava uma interpretação, sabe? Faltava uma lei que interpretasse melhor uma outra lei. Esse seria o melhor exemplo. Fechado a retroatividade. Temos aqui a igualdade tributária, o artigo 150, inciso 2, que é vedado à União e os distritos e municípios instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de caráter profissional ou por função deles exercida, independente de denominação jurídica de rendimentos, títulos ou direitos. Aqui a gente fala na ideia de igualdade tributária, né? A gente não pode ter um tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Entretanto, aqui, então, essa ideia de igualdade tributária é justamente para a gente vedar privilégios tributários. Temos algumas exceções, como, por exemplo, o artigo 40 da DCT, que é a da Zona Franca de Manaus, ou, por exemplo, o artigo 151, inciso 1,
que a gente pode vedar da União instituir tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao estados, municípios ou Distrito Federal, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Brasil. Por fim, outro princípio bem interessante que é bom dar uma revisada é a da capacidade contributiva, que é do artigo 145, parágrafo 1º, que vai falar o seguinte, que a União, os Estados e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, o sujeito passivo ele vai contribuir de acordo com a sua capacidade. Outro princípio a gente dá uma olhada é a vedação ao confisco, que é o seguinte: a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, eles não podem utilizar os tributos com efeito de confisco. Isso não é possível. E aqui a gente tem que tomar cuidado da diferença de multa, a diferença de penalidade de tributo. Que lá no artigo 3º, que a gente fala da definição de tributo, já fala, né, que todo tributo é prestação pecuniária compulsória, tudo mais, que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, o tributo não é uma multa, não é uma sanção, não é uma penalidade. Por isso, justamente, que ele não pode ser utilizado como efeito de confisco. Esses seriam os princípios mais importantes. Se alguém tem alguma dúvida, quer comentar sobre princípios, ficou à disposição aqui, tanto que eu tomo uma água. Como é que tá aí? Qualquer coisa, passamos para imunidades. Beleza. Então, vamos lá. Imunidade é o seguinte. Já vimos, então, das 3 limitações do poder de tributar. Então, nos 3 limites, a gente viu a competência, nós vimos os princípios, e agora a gente vai ver as imunidades tributárias. Aqui nas imunidades, a gente vai ter algumas questões em que o poder de tributar ele é retirado da competência dos entes, ou seja, os entes eles não têm competência para tributar questões que são imunes. Vamos dar um exemplo vamos analisar melhor com os exemplos. Primeiro de tudo, a gente tem a imunidade recíproca do artigo 150, inciso 4. Deixa eu pegar aqui. 150, inciso 6º, a linha A. Ou seja, é vedado à União, os Estados, Distrito Federal e municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda, serviços um dos outros. Ou seja, o que a gente está falando aqui? A imunidade recíproca. A União não pode instituir impostos sobre o patrimônio do Estado. O Estado não pode instituir imposto sobre a renda do município, sobre os serviços do município. O município não pode instituir um imposto sobre os serviços da União. Ou seja, os entes, eles são imunes entre si. A ideia aqui é o seguinte, é a ideia da preservação do Pacto Federativo que nós temos na Constituição. E a extensão que nós tivemos dessa imunidade está lá no parágrafo 2º, que vai falar o seguinte, que essa imunidade recíproca da união entre os entes, ela é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda e aos serviços. Aqui que é ponto importante, vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Ou seja, se é uma hipótese que não é vinculado à finalidade dessa autarquia, não vai ser uma hipótese da imunidade, da imunidade constitucional.
E um exemplo de não extensão é o parágrafo 3º, que vai falar o seguinte, que as vedações do inciso 6º-A não se aplicam ao patrimônio, renda e serviços relacionados à exploração de atividades econômicas. Que é um exemplo, então, que nós temos que a imunidade ela não alcança a exploração de atividades econômicas desses entes. Ou seja, aqui nós teremos a tributação. Beleza? O segundo exemplo de imunidade, a imunidade religiosa, artigo 150, a linha B. VI, a linha B. É vedado instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Aqui é a mesma coisa, além, não, ela não abrange a exploração da atividade econômica e está ligado também com o parágrafo 4º, que tem que estar relacionado com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Além disso, nós temos as imunidades das entidades, que são, por exemplo, as entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. Aqui o ponto muito importante é quando a gente fala, que pode ser até uma questão que é bem interessante, já vi cair também em provas, que é entidades sindicais dos trabalhadores. Não é qualquer sindicato que tenha imunidade. É apenas a imunidade dos sindicatos dos trabalhadores e das associações de assistência social e instituições de educação sem fins lucrativos. Além disso, nós temos a imunidade dos livros, a linha D, e a imunidade musical na linha E. Além disso, durante toda a Constituição, quando a gente começa a analisar o texto constitucional, nós temos várias imunidades específicas, ou seja, nós falamos das genéricas e agora nós falamos das específicas. As imunidades específicas elas estão espalhadas pela Constituição, mas a professora ela falou, né, trouxe aquela tabela com as imunidades específicas, mas aqui elas também são essas questões de que o constituinte decidiu que sobre esses termos aqui, sobre essas hipóteses, estão imunes de qualquer possibilidade de alguma competência dos entes querer fazer uma tributação sobre. Um exemplo é lá no artigo 195, parágrafo 7º, vai falar o seguinte, que a contribuição para a Seguridade Social, ela é imune, as entidades beneficentes de assistência social, elas são imunes à contribuição para a Seguridade Social. É porque não faria sentido, inclusive, uma assistência social ter que pagar tributo de contribuição para a Seguridade Social, sendo que é ela mesma assistência. Mas, tipo, então, aqui é uma ideia de imunidade específica, né, diferente das genéricas. Um ponto muito interessante, que eu acho que é um ponto muito bacana de a gente ter em mente, é que imunidade é diferente de isenção, que é diferente de não incidência, que é diferente da alíquota zero. Cada um desses pontos, eles não podem ser confundidos e eles não podem ser utilizados como sinônimos. Ou seja, a imunidade, ela é prevista na Constituição e apenas na Constituição. A Constituição vai dizer o que é imune. A isenção, ela é feita no plano infraconstitucional. Ou seja, a lei vai definir o que é isento ou não. A não incidência é quando não tem subsunção, falta uma subsunção. Como assim? Olha, eu vou, por exemplo, não chega por exemplo uma questão, foi um trabalho do Plástico, inclusive. O imposto o município queria cobrar o IPTU de uma propriedade rural. Por que não pode? Não é porque ele é isento, porque ele é imune. É porque não incide. Falta nessa ideia de subsunção. Falta a gente pegar ali a hipótese de incidência, que vai falar que o IPTU é imposto de território urbano, ou seja, se ele é urbano, ele não vai incidir no território rural. É um caso muito evidente, mas ele não incide. E além disso, a gente tem a alíquota zero, que é quando tem um caso que não é hipótese de imunidade, não é uma hipótese de isenção, não é uma hipótese que incide o tributo, mas por alguma questão política, o político atual, ou enfim,
ele decidiu que ali vai ser uma ausência de recolhimento de tributo. Ou seja, a alíquota vai ser zero para realmente você não ter esse recolhimento do tributo. De imunidade, ficou alguma dúvida sobre? Beleza. Então, esses foram os 3 pontos mais principais os 3 pontos mais, talvez, da Constituição, que a gente possa falar em direito tributário, e além disso a gente tem as questões mais voltadas ao CTN, como, por exemplo, a definição de tributo, a definição da expressão fato gerador, e assim por diante. Não sei se vocês precisam de alguma dúvida específica. Não chegou a passar ainda. Posso perguntar para ela, inclusive. Quer dar uma olhada nas questões? Não sei como é que tá aí as questões do trabalho. Claro, vamos dar uma olhada então. Só para as questões do trabalho eu vou parar de gravar, tá? Se tudo bem por vocês, porque daí isso é uma hipótese um pouco diferente. Parar de gravar aqui, finalizar a gravação, então. Vou postar ela Tranquilo. assim que possível. Assim que não sei qual é o termo certo, mas assim que estiver disponível no Drive, eu vou postar no YouTube daí.